Olá, pessoal, tudo bem? Novamente aqui com vocês, professor Dr. César Miguel Gomes dos Santos, e já de praxe, né? Fica aí os nossos contatos de rede social, né? Então, vai lá no YouTube, no Instagram também, dá aquela moralzinha pra galera. Então, hoje, pessoal, quero falar um pouquinho mais com vocês sobre handball. Vamos falar de uma modalidade diferente, né? Vamos falar de um esporte coletivo, esporte do campo. Então, sem delongas, vamos lá para a hora do aprendizado. E eu trago aqui para vocês, então, esse artigo super bacana do professor Basílio Puel, que foi avaliar, né, analisar a velocidade de lançamento e a eficácia, né, de jogadores de handball do gênero do sexo masculino de, de elite durante o Campeonato Europeu de 2020, né? Então, ele foi fazer essa análise aí da velocidade de arremesso, também da eficácia dos jogadores de handball, né? Lembrando aí que o handball tem as suas origens ali na Europa, né? Então aqui a gente está falando do melhor campeonato de handball do mundo, né? Então eles foram avaliar no campeonato de 2020, o campeonato foi esse aqui, que aconteceu lá na Noruega, né? Na Suécia, na Áustria e Noruega, de 9 a 26 de janeiro. E tinham esses países aqui presentes, né, no grupo A, grupo B, C, D, E e F, e eles foram avaliar diferentes situações, né? Então, a primeira delas é em relação ao posicionamento da quadra, né? Então, da onde que eram realizados os arremessos, né? Então, eles definiram aqui, ó, da linha ponteada, né? Então, 6 metros, 9 metros, aqui é a zona um, a zona 2 até a linha aqui dos 9, né? Depois a zona 6, a zona 3, a zona 7, a zona 4, a zona 8, a zona 5 e aqui mais distante, mais próximo ao meio da quadra, a zona 9, né? Também dividiram o gol em quadrantes, né? Então pegaram aqui o quadrante um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 para representar aqui os quadrantes do gol e ver como que eram a velocidade do arremesso e a eficácia dos arremessos de cada uma dessas regiões da quadra e conforme o arremesso no gol, né? Como que quais eram os locais mais como que se dava, né? Tanto a velocidade quanto a efetividade do arremesso nesses quadrantes aqui específicos. Então, desse campeonato aqui de 2020, eles observaram 65 jogos, um total aí de 337 jogadores analisados, né, arremessando, e desses 337 jogadores, eles obtiveram ali análise de 6.568 arremessos diferentes, né? Então, um trabalho bem bacana aí, feito pelo pessoal. Então, como características, né, dos indivíduos, a gente tem aqui as posições, né? Então, o ponta esquerda, o meia esquerda, o central, o meia direita, o ponta direita e o que a gente chama aqui de pivô, né? Esse line player. A quantidade de jogadores por cada uma dessas posições, o peso desses caras, a altura desses caras, né, em centímetros, o peso, IMC e idade. Então, todos por volta da casa dos 20 anos de idade, em média. A altura desses caras, a gente percebe que o pivô, né, tende a ser um dos mais altos, mas o mais baixinho ali, 1,84 m. Eu, com meu 1,82 m, sou mais baixo do que o mais baixo aqui em média deles, né? A massa corporal, então o pivô também é um cara mais forte, com 104 quilos, né? E não necessariamente, né, é muito pesado, né? É o mais pesado entre eles, mas não necessariamente é o mais gordo. Lembra que o IMC é a relação, é a proporção do peso para a altura. Então,
Esses caras não têm nada de excesso de tecido adiposo. Eles têm bastante massa muscular em si aí para ajudar nas suas atividades. Então, IMCDs todos bem próximos da normalidade, com peso bem adequado para a estatura que eles possuem. Só os pivôs aí que fogem um pouco mais, né? Muito bem. Então, passadas as características, vamos ver o que eles observaram sobre a velocidade por arremesso, do arremesso por jogador, né? Então, eu tenho aqui os pontas, né? Direita, o ponta esquerda e o ponta direita, o meia esquerda, o meia direita, o central e o pivô. Então, quem são os jogadores que, em média, arremessam com maior velocidade? Então, essas barras maiores aqui, a gente tem o meia esquerda, o meia direita e o central, são os que arremessam com maior velocidade. Qual que é essa velocidade que a gente está falando? Então, até aqui, classificado como C1, né, que é a classificação que eles deram, são os arremessos que vão até 61 quilômetros por hora. Aqui, de 61 a 79 km por hora. Se a gente observar, né, todas as barras, todos os jogadores, a média deles está acima do C2, está dentro de C3, né? E a gente está falando aí de uma velocidade de 79 a cerca de 100 km por hora. E na região do C4, aqui em cima, são velocidades acima de 100 km por hora. Então, reparem que a bola realmente viaja numa velocidade que ela não poderia transitar em boa parte das ruas aqui de São Paulo, né, que o limite é 50 por hora. Tendo isso como referência, né, a gente vai, eles apresentam para a gente aqui, de acordo com os diferentes setores da quadra, qual que é a média de velocidade dos arremessos em cada um desses setores. E a gente repara que aqui a região 1 e 5, né, que são usualmente utilizadas pelos pontas, são as velocidades mais baixas, né? Então, em torno de 75 km por hora, as bolas são arremessadas aqui dessas duas regiões. Tá? E a região onde sai em maior velocidade, que sai aqui em torno de 28 metros por segundo, né? Que a gente pode traduzir isso para 100 km por hora, é aqui da região mais central, mais de frente para o gol. Não é à toa uma região onde eu consigo ter um ângulo de arremesso muito mais favorável, né, e eu consiga colocar uma maior velocidade para tentar surpreender a ação do goleiro. Aqui nas jogadas de laterais, a tendência não é que a gente tenha um arremesso tão veloz, mas um arremesso mais técnico, né? Então, com formatos, com formas de arremesso diferentes, né? De rosqueta, bolas com efeito e de certas improvisações, né? Tanto aqui principalmente aqui nas laterais, nas pontas, quanto aqui nessas regiões intermediárias aqui também. Então, quanto mais próximo aqui, a tendência é que seja mais técnico o arremesso. Quando a gente pega e observa em direção a que a bola vai no gol, a gente tem que as maiores velocidades elas são atingidas nas extremidades, né? Então, na parte mais próxima do das traves, né? Então, é em torno de 96 km por hora, quando a gente pensa aqui do lado direito e do lado esquerdo, e as velocidades mais baixas, em torno de 80 km por hora, aqui mais na região central. E é até esperado, né, que você coloque uma velocidade maior aqui para os cantos, porque usualmente o goleiro ele vai estar ocupando um espaço mais centralizado aqui no gol. Mas são essas as regiões com maior velocidade, principalmente o ângulo superior direito e o ângulo superior esquerdo, onde as velocidades são mais próximas aí a 100 km por hora de arremesso. Mas, independente disso, a velocidade realmente é muito alta. E os goleiros têm que se expor ali a conseguir interceptar a trajetória dessa bola. E eles avaliaram também a efetividade,
né? E qual que é a efetividade que eles consideraram? É a relação entre o número de lances que resultaram em gol e o número de arremessos realizados. E eles foram observar por jogador isso daí. Então, as barras mais altas são aqueles que têm uma efetividade maior, ou seja, que tem um maior número de arremessos que resultaram em gol por quantidade de arremessos realizados. Ou quem fez mais gol em relação a quanto mais arremesso fez, né? E aí a gente vê que os pontas, né, tanto o ponta esquerda quanto o ponta direita, eles têm uma porcentagem de efetividade acima dos 60%. Os demais, né, os meias e o central, eles têm uma efetividade um pouco mais baixa, em torno ali de 40%, e o pivô tem uma efetividade em torno de 50%. O que que significa isso, Cezinha? Traduzindo isso matematicamente, né, o pivô, teoricamente, cada duas bolas que ele arremessa, ele guarda uma. E os pontas, a cada duas bolas que eles arremessam, eles estão aí guardando uma vírgula alguma coisa. Como não existe uma vírgula alguma coisa, vamos mudar esse entendimento. A cada 10 bolas arremessadas, eles estão marcando 6 gols. Já os demais jogadores têm uma efetividade um pouco mais baixa. A cada 10 bolas arremessadas, eles guardam apenas 4 gols. Ok? E a efetividade conforme a velocidade do arremesso, né? Então, será que tem uma velocidade adequada para arremessar essa bola? Então, a gente percebe que a velocidade mais baixa, né, em torno de 60 km por hora, tem menor efetividade. Arremessar bolas muito devagares ou bolas muito lentas, a chance de transformar esse arremesso em gol é menor. E ela vai subindo gradativamente conforme as chances de gol vai aumentando, né, ou a frequência de gols vai aumentando conforme eu aumento também a velocidade desse meu arremesso, a ponto de acima aí de 79 a 100 km por hora eu conseguir arremessar e ter uma taxa de efetividade próxima aos 60%. E quando eu aumento mais a velocidade, arremessos acima de 100 km por hora, eu não chego a ter uma efetividade superior a essa velocidade submáxima, vamos dizer assim. E aí chama um quadro que chama bastante atenção, né? Porque entender essa velocidade submáxima, se ela já é eficiente para conseguir resultar em gol, o fato de eu permitir com que o meu atleta arremesse com a maior força possível para gerar uma maior velocidade nessa bola, eu exponho ele a um risco de lesão maior do que ele fazendo uma velocidade submáxima aquele movimento. Então, treinar os nossos jogadores para conseguirem realizar um arremesso numa velocidade submáxima seria algo mais saudável, pensando aí no caso do treinamento para os nossos jogadores, ok? E a efetividade conforme a área de jogo, né? A gente vê que aqui os pontas, eles têm, né, nas extremidades aqui da quadra, os arremessos que ocorrem daqui, eles tendem a ter uma efetividade menor. Então é mais difícil conseguir marcar gols ah, das pontas da quadra do que da região central, né? Então, conforme eu venho mais para a região central aqui da quadra, a minha probabilidade de aumentar a efetividade dos meus arremessos são maiores, ok? E quanto mais distante do gol, isso diminui mais ainda, né, a minha efetividade. Aqui chama atenção, né, os arremessos mais do meio da quadra, com uma efetividade bem superior, né, em torno de 61%, mas reparem também que os arremessos, quando ocorrem daqui, eles ocorrem em uma menor proporção, né? Então, só em torno de 88 arremessos eles conseguiram pegar aí nesse campeonato, nesse torneio que eles avaliaram, comparado com 400, 300, né, ou 1.500 arremessos. Usualmente, se o cara arremessou daqui, é porque ele viu realmente a grande probabilidade de fazer gol. Não é algo tão lógico assim. Então, não significa que o arremesso daqui de trás é o que tem maior chance de fazer gol
em relação a todas as outras, porque esse arremesso daqui de trás ele vai sair numa situação de jogo onde eu perceba que o goleiro está fora da sua defesa, tá bom? E quando a gente pensa na efetividade em relação à área do gol, na zona do gol, o quadrante aqui, mais uma vez a gente percebe que deslocar essa bola para as laterais mais próximas às traves, às extremidades do gol, eu tenho uma efetividade maior. Então sobe aí para quase 74%, né, de efetividade quando a gente joga na casa dos 70%, quando a gente joga mais nas extremidades, quando comparado aqui a em torno de 60% de efetividade quando eu arremesso aqui na região central do gol, né? Isso levando em consideração que usualmente o corpo, né, cabeça, tronco e membros inferiores do goleiro está ocupando efetivamente essa parte mais central, né? E essas partes mais laterais aqui fica a critério aí da boa velocidade e tempo de reação do goleiro em conseguir bloquear a passagem da bola. E dessa forma, os autores concluem, né, que os jogadores eles devem melhorar a velocidade de arremesso, mas também eles têm que treinar em velocidades submáximas, né, porque se mostrou ser uma velocidade mais efetiva para poder economizar energia e reduzir o risco de potenciais lesões. Os lançamentos de fora das zonas são realizados com maior velocidade, mas com menor eficácia, e lançamentos fora das suas zonas devem priorizar a habilidade. Então, aqui, quando um jogador sai da sua posição de característica para arremessar em outra posição, né? Então, o ponta, quando ele infiltra para o meio, né, a chance reduz, a sua eficácia é menor, e quando ocorre isso, nessas trocas de posições, priorizar ou treinar para que essa finalização seja feita com arremesso que priorize mais a habilidade do que a velocidade do arremesso, ok? E os pontas são capazes de manter um nível aceitável de eficiência fora de suas zonas. Então, dentre todos os jogadores, os pontas, e aí é considerado, é atribuído a grande capacidade e habilidade, né, de arremessos diferentes que os pontas possuem, é, é sugerido que por conta dessa habilidade, eles são mais eficientes em conseguir, quando arremessam fora da sua zona característica, ok? Então, tendo isso como informações, eu termino por aqui e eu gostaria de ouvir vocês, de ver os comentários de vocês aí a seguir, né? O que vocês acharam? Você aí que é do handball, é, concorda com essa análise feita aí na Liga Europeia, né, na Champions League aí do handball, né? Já conheci esses dados, você percebe que no jogo ocorre isso contigo também? Manda aí pra gente, vamos bater um papo mais sobre isso daí. Deixa nos comentários aí mais algumas dúvidas que vocês tenham e aí a gente vai criando mais material em cima disso. Certo? Um forte abraço, até a próxima, pessoal.